Olha como é que as ações do Banco do Brasil vão te fazer milionário. Será que elas vão? Será que Banco do Brasil agora, nesse momento, é a grande oportunidade do ano? Quanto é que você precisaria ter investido em Banco do Brasil para ganhar grandes dividendos? E mais fácil de investir agora, considerando a queda do último ano, mas a recente alta muito forte de janeiro até aqui. Enfim, recentemente o Banco do Brasil também divulgou seu balanço do quarto tri de 2024 e as suas ações caíram por conta disso. Todos esses tópicos eu vou cobrir no vídeo de hoje para te ajudar a tomar melhores decisões com o seu dinheiro e te ajudar a decidir se é hora de comprar, manter ou vender ações do Banco do Brasil. Então vamos começar pela novidade, né? Pelo que há de mais novo aqui, que é os resultados do quarto trimestre de 2024 do Banco do Brasil. Que veio aqui num contexto em que nos últimos 12 meses as ações do Banco do Brasil estão meio que no 0 a 0, subindo cerca de 4% aí com os dividendos considerados na conta. Só que com muito sobe e desce. Você pode ver que as ações caíram bastante até início de janeiro e de janeiro para cá tiveram uma boa alta, embora tenham caído nos últimos dias depois de divulgar os resultados mais recentes. Bom, e vocês perguntam, né? Por trás desse zigue-zague da cotação das ações, o que está acontecendo na prática? E é isso que eu vou te explicar agora. Primeiro ponto que você precisa entender é que o lucro do terceiro TRI de 24 chegou até a crescer um pouco, mas foi impactado por eventos climáticos que afetaram o agro. E acontece que boa parte da carteira do Banco do Brasil é crédito para agro, em que a demanda caiu, os insumos se alterou e os produtores começaram a atrasar o pagamento dos empréstimos. E aí, se você é um banco, empresta bastante dinheiro para um setor e esse setor aumenta a inadimplência, na média você vai também ver se a inadimplência aumentar. Foi o que aconteceu com o Banco do Brasil, cuja inadimplência aumentou para 3,33%, próximo à média do mercado, mas numa alta. Bom, aí veio o resultado do quarto trimestre, o resultado mais recente do Banco do Brasil, e o que a gente viu foi um aumento de 1,5% no lucro líquido da empresa, em relação ao mesmo período do ano passado, ali na faixa dos 9,6 bi, ligeiramente superior às projeções do mercado, e fazendo o Banco do Brasil fechar o ano com quase 38 bi de lucro. Aí olhando o que está por trás desse resultado, uma das coisas que a gente enxerga é o aumento na carteira de crédito. Essa aqui subiu 15% no ano, sendo 18% na carteira de pessoa jurídica e 12% quase na carteira de agro. E nisso você pode pensar, não, peraí, Ramiro, o problema era na carteira de agro, e a carteira de agro cresceu nesse quarto tri, então o problema foi resolvido, é isso? Bom, não é bem assim. Apesar de ter batido as expectativas, como diz nas manchetes, as ações do Banco do Brasil caíram logo depois dos resultados. E embora o lucro tenha sido maior do que o esperado, tem dois fatores ligados ao crédito mesmo, fizeram o mercado rever algumas projeções para o Banco do Brasil. Eu vou te explicar agora esses dois fatores. Primeiro que o Banco do Brasil diminuiu a provisão para devedores duvidosos, de 11,6 bi para 10,2 bi, o que no curto prazo é positivo. Tá diminuindo uma conta de despesa, provisionando menos para a futura inadimplência, mas chama atenção porque a gente está começando a viver uma crise econômica, ou está em meio a uma crise econômica, para ser bem claro. E esse número fez com que os analistas da Goldman Sachs entrarem em modo de atenção, porque as provisões ficaram abaixo do necessário, o que nos leva ao segundo ponto, que é que a inadimplência do Banco do Brasil, ela segue. A comparação trimestral, para ser justo, ela até caiu 0,01 ponto percentual, ou seja, ficou igual, só que igual já num patamar mais alto do que anteriormente. E isso gerou esse mau humor do mercado em relação à deterioração da carteira de crédito do Banco do Brasil, com atenção especial ao agro. E isso seguido de uma desconfiança sobre as provisões para cobrir um possível rombo futuro. Mas aí qual lição a gente tira disso tudo? Bom, a lição é que o mercado financeiro é extremamente complexo, porque a gente tem alguns fatores para dizer que o resultado foi bom, tem alguns fatores para dizer que ele não foi tão bom assim, e eu fico imaginando, né, se eu não trabalhasse no mercado financeiro, se eu não fosse fundador do Clube do Valor, que hoje cuida de quase 4 bi de patrimônio de clientes, e se meu dia a dia fosse, sei lá, operar, se eu fosse médico, ou cuidar de uma empresa de outro setor, se eu tivesse 1 hora por dia para lidar com os meus investimentos, eu ficaria totalmente perdido, sem saber o que fazer em relação às ações do Banco do Brasil, se eu não tivesse uma estratégia muito clara de investimentos, algo que foi justamente o que aconteceu com esse cliente aqui, que tinha 66 mil reais em ações do Banco do Brasil dentro do seu portfólio de quase 3 milhões de reais, não estava correndo um risco de concentração, mas que tinha mais de 110 ativos na carteira. Ou seja, ele não estava só diversificando, ele estava pulverizando a carteira e não tinha a menor possibilidade, a menor capacidade de analisar cada um desses 110 ativos e tomar boas decisões de investimento. Foi isso que a gente identificou quando a gente fez uma análise da carteira dele. E eu te pergunto se você se identifica
com essa situação, né? Ter vários ativos na carteira sem ter uma estratégia clara e tá sempre na dúvida sobre qual o próximo passo, o que comprar, o que vender, o que fazer. Situação extremamente comum para quem tem pouco tempo e pouca segurança para tomar decisões. Você já passou ali dos 200, 250 mil, 500 mil, primeiro milhão, segundo milhão, 10º milhão investido. Pode te ajudar a resolver isso num primeiro momento de forma totalmente gratuita, com uma conversa sobre a sua carteira de investimento. Assim como fez esse inscrito que compartilhou com a gente a diferença que sentiu ao conversar com um dos nossos profissionais. Queria dizer que a gente está com vagas abertas para essa sessão. Você pode concorrer a uma das vagas preenchendo um rápido formulário, apontar o seu celular para o QR Code que está na tela agora, ou ao apertar aqui no primeiro link na descrição. Importante você fazer isso agora para garantir uma das vagas. Antes eu vim aqui para fazer algumas contas te mostrando quanto você precisaria ter em Banco do Brasil para ficar rico e se faz sentido ou não comprar Banco do Brasil atualmente. Bom, é isso que eu quero analisar. Primeiro, sob a ótica do Dividend Yield de Banco do Brasil. Se você olhar no site como Investidor 10, vai ver que a sua média de Dividend Yield é na faixa de 8,4%, acima da média do setor, e vai ver que desde 2021 ela está pagando um dividend yield ali consistentemente alto. Porém, o payout ele cresceu, né? Ele saiu de uma média de 40% para mais de 56%. E aí uma pergunta que fica é, poxa, vai seguir pagando dividendos altos? Como saber isso? Para ter certeza, você deveria ser capaz de conseguir prever o futuro, algo que eu acredito que ninguém consegue, não com consistência. E é justamente por isso que aqui no Clube do Valor, para a gente tomar a decisão de comprar ou não uma ação, a gente olha apenas para os dados atuais, a gente não tenta projetar o futuro, eu não tento projetar se o setor agro vai ter uma crise maior ou menor, se a inadimplência vai aumentar ou não vai aumentar. Acho impossível o investidor pessoa física fazer isso, e mesmo profissionais do mercado, quando tentam fazer, na maioria das vezes erram, não porque são incompetentes, mas porque projetar o futuro é uma tarefa virtualmente impossível. Agora, a gente pode se aproveitar de eventuais descontos no presente, de pessoas pessimistas em relação ao futuro, e é isso que a gente faz com as nossas estratégias de investimentos, sendo que uma delas se chama máquina de dividendos, que é focada em selecionar ações boas pagadoras de dividendos, e essa estratégia aqui segue uma série de etapas, sendo que a primeira é a filtragem por liquidez, a segunda é a aplicação de indicadores do fator de dividendos, para depois a gente listar as empresas pelo maior dividend yield dos últimos 3 anos e montar uma carteira com cada uma com o mesmo peso, rebalanceando essa carteira a cada 12 meses. Esses dados a gente não tirou do nada, a gente estudou muito sobre estratégias boas de dividendos que existem no exterior há muito tempo e a gente fez uma série de testes, são chamados de backtests, que segue aqui na imagem, para você ver como, na média, carteiras formadas assim renderam mais no passado do que o IDIV. E aí surgem algumas perguntas como, o Banco do Brasil passa por essa estratégia? Como que essa estratégia aqui te faria rico? E quanto você precisaria ter em Banco do Brasil para ficar milionário só com seus dividendos? Vamos começar por essa terceira. Bom, o Banco do Brasil pagou uma média de R$ 2,17 nos últimos 12 meses, nos últimos 3 anos uma média de 2,43 por ação. Aí usando o exemplo aqui do nosso inscrito, com R$ 66 mil em Banco do Brasil, considerando esse dividend yield histórico como futuro, a gente estaria falando que ele receberia R$ 5.800 de dividendos por ano, longe, né, de fazer alguém ficar milionário. Agora, se ele quisesse receber 5 mil por mês só em ações do Banco do Brasil, de dividendos, quanto é que ele precisaria ter? Bom, considerando a média dos dividendos dos últimos 3 anos, seriam necessários cerca de R$ 688 mil investidos em Banco do Brasil. E aí, para receber milhões de dividendos? Bom, para receber milhões de dividendos, você tem que ter muitos milhões investidos, porque o dividendo ele é sempre uma fração da cotação da ação. Essa fração, numa boa hipótese, uma hipótese relativamente otimista, vai ficar entre 6% e 8%, talvez 9%. Não tem como fugir disso. Quer receber 1 milhão de dividendos do Banco do Brasil, tem que ter 11 milhões e meio mais ou menos investido. Agora, muitos, quando se perguntam se uma ação vai ficar rico, eles pensam na valorização futura com dividendos. Bom, se a gente olhar aqui o histórico de Banco do Brasil num comparador como o do mais retorno, você vai ver que as ações do Banco do Brasil aqui, na janela mais longa, né, desde 1994, início do Plano Real, ela teve uma performance aí que perdeu para o IFIX, sofreu muito ali no final dos anos 90. É claro que se a gente mudar a janela, pegar aqui, ó, desde início do ano 2000 em diante, aí o resultado é diferente, né, um retorno bem bom, bem superior ao CDI, inclusive aqui nessa janela, as ações do Banco do Brasil, comparado com a média do mercado brasileiro, elas tiveram uma performance melhor. De novo, aqui pegando desde que existe o IBRX. Agora tem algumas questões interessantes, elas sofrem muito em algumas crises. Pode ver que aqui que entre 2007 e, vamos lá, 2017 mais ou menos, né, final de 2016,
elas meio que ficaram no 0 a 0. Eu digo isso descontando a inflação, descontando até o retorno da caderneta de poupança. E mais, né? Uma ação específica como o Banco do Brasil tem muito mais volatilidade do que uma carteira de ações. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu quero ir para nossa segunda pergunta. Vale a pena investir numa ação só pensando em ficar rico? E minha resposta é que não. Esquece isso. Esquece um ticket de loteria que vai me enriquecer. Essa ação aqui vai mudar minha vida. Cara, isso aqui é extremamente arriscado. Não é porque deu certo do ano de 2000 até aqui que vai dar certo daqui pra frente. Tanto é que eu te mostrei que de 94 pra cá não deu certo. Então, assim, existe um risco gigantesco de você concentrar tudo numa única ação. Assim como existe um risco gigantesco de você fazer que nem nosso seguidor que veio para uma análise de carteira, que é pulverizar em 110 ações. O caminho está em você ter uma boa estratégia, como a própria máquina de dividendos que eu expliquei, para investir a parte da carteira de ações com foco em dividendos, que eu não acredito que nenhuma hipótese deveria ser toda a tua carteira de ações. E por mais que você pense, mas e o Barsi? Cara, o Barsi, eu admiro ele pra caramba, mas ele é a exceção da regra. De colocar 1000 pessoas que têm investido all-in só em ações, 900 teriam vendido na baixa depois de uma crise por não ter uma estratégia muito clara. Então vamos fazer aqui algumas simulações nos últimos quase 20 anos. Vamos simular uma carteira 100% em ações do índice de boas pagadoras de dividendos. Um índice bem diversificado. Essa carteira teria rendido 6,5% ao ano acima da inflação. Um patrimônio inicial de 250 mil com aportes mensais de 2 mil por mês te levariam a uma carteira de cerca de 2 milhões de reais a dinheiro de hoje. Em termos nominais, putz grilo, isso aqui te levaria para 4 milhões e meio de reais. Isso no IDIV. Se a gente olhar aqui para uma estratégia com a máquina de dividendos que é pensada em ser melhor do que o IDIV, a gente aumentaria essa taxa de retorno aqui para 8,5% ao ano, você chegaria a cerca de 6 milhões de reais nesses 20 anos, mas com muito risco, tendo caído 37% numa crise. E se você fizesse meio a meio, metade ações brasileiras, metade norte-americanas, você conseguiria ter um retorno ainda melhor, de 11% ao ano, com menos risco, sofrendo menos nas crises e tendo um patrimônio ainda maior. Ou seja, o caminho aqui está em esquecer o bilhete de loteria, está em não pensar em uma ação e sim em uma carteira de ações, e está em pensar em não apenas uma classe de ativos, que é a classe ações e dividendos, e sim numa carteira mais diversificada. Ah, mas Samir, por que tu faz os vídeos assim? Como o Banco do Brasil vai te deixar rico? Porque vocês clicam, a gente tenta conseguir atenção para ensinar um pouco o que a gente aprendeu aí nas últimas décadas. E aí, antes de explicar se Banco do Brasil estaria hoje na nossa carteira com foco em dividendos, fechar esse ponto, olha o drawdown de Banco do Brasil. Ações teriam caído mais de 60% na crise de 2016 e mais de 70% ali nos anos 2000. Por isso, é bom focar em estratégia, não em uma única ação. Agora, dentro da estratégia máquina de dividendos, passa de todo o nosso processo, as ações do Banco do Brasil estão lá na quinta colocação. Elas fazem parte dessa carteira de ações brasileiras com foco em dividendos, sendo uma das 10 ações que é uma das demais classes de ativos. É assim que a gente pensa em investimentos, não pensa num ticket de loteria, pensa num processo para preservar e multiplicar o seu patrimônio. Se você quiser a nossa ajuda nesse processo, e já passou ali 250 mil, aperta aqui, preenche rápido o formulário e vamos conversar conosco. Assim como você pensa, não, mas peraí, eu não tenho 250 mil, então vocês não nos ajudam? Poxa, é claro que a gente ajuda, tem mais de 1.500 vídeos aqui no YouTube, vou deixar aqui uma, aqui duas e aqui 3 sugestões para você seguir nos assistindo. Um grande abraço e até mais.